Hello, darlings. Are you fine? Vocês estão bem? I hope so. Eu espero que sim. I'm fine. Estou bem. And I miss you, com saudades, né? Nossa aula de hoje, pessoal, é sobre, de novo, o centro de mídias, né? Baseada no centro de mídias. E nessa aula voltamos a falar sobre natural disasters, ou seja, os desastres naturais. E a diferença aí, né, de um desastre não natural, que é causado pelo homem, né? Pelas mãos do homem. Então, nós vamos voltar a falar about tsunamis. Então, let's start. Vamos começar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aí está. Então, where do tsunamis happen? Onde os tsunamis acontecem? Nós já lemos o texto semana passada. Esse mesmo textinho ele vai voltar. Só que eu trouxe algumas estratégias para a leitura desse texto. E vocês vão usar sempre essas estratégias, tá bom? Para ler textos em inglês. Ela ajuda muito. Quando você estiver lá no vestibular, pessoal, ou no Enem, ou em algum concurso, uma prova que vocês vão fazer em inglês, essas estratégias, elas ajudam muito. Então, vamos lá. Essa imagem já tinha aparecido lá, né? What do you see in the image? It's a representation of something fictional or a situation that has happened. Use the chat to give your opinion. Então, seria para vocês darem opinião no chat se essa imagem ela é ficcional ou uma situação real, ok? But, eu gostaria que vocês, write about the image, just words in English. Então, eu quero que vocês escrevam palavras, tá? Sobre essa imagem. Palavras que vêm à cabeça de vocês about the image, sobre essa imagem, tá? In English, em inglês. Então, que palavras vêm aí na sua mente? Para vocês terem um pouquinho de pré-conhecimento sobre o assunto. Então, busquem palavras. Por exemplo, grandes ondas, né? Aí você vai colocar big wave. Então, vocês vão colocando as palavras que vêm à mente de vocês, mas em inglês, tá? Então, busquem essas palavras no dicionário ou no tradutor, vocês veem. Bom, aqui está o que eu estava falando para vocês. Reading strategies. Estratégias de leitura. Quais são as estratégias de leitura quando eu vejo um texto em inglês e eu não sei totalmente a tradução dele? Então, vamos lá. O contexto. Eu preciso saber o contexto desse texto. Dentro do que ele está. Se eu ver a imagem, eu já sei que o contexto é sobre o quê? O texto vai falar sobre o quê? Tsunamis. Então, esse texto vai falar sobre tsunamis. Então, o contexto, as palavras, ela tem a ver com isso. Não vai aparecer falando, por exemplo, fire, fogo. Não vai aparecer essa palavra no texto, porque não tem nada a ver com o contexto, certo? Então, todas as palavras que estão nesse texto são referentes ao contexto que está sendo estudado, sendo falado, ok? Depois, knowledge, previous knowledge. Então, conhecimentos prévios. Quais os conhecimentos prévios que eu tenho sobre esse assunto? Eu sei alguma coisa sobre tsunami. Então, tudo que eu sei vai ter a ver com o texto. Então, eu sei que são ondas grandes, que tem destruição. Então, todas essas palavras podem aparecer no meu texto. Cognate words, aquilo que eu sempre falo, palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras, que são parecidas com o português e também têm o mesmo significado, certo? Então, eu vou buscar no texto as palavras cognatas. Depois eu faço um scanning, ou seja, eu vou olhar o texto e ver quais palavras que eu já conheço a tradução, que eu sei a tradução. Sempre vocês vão saber alguma. Não digo assim, eu não sei nada. Sempre sabem, tá bom? Só você ir olhando lá no texto que você vai achar palavras que você sabe a tradução. E o scanning, eu dou uma olhada geral no texto, tá bom? Tipo, faço um scanning, escaneio, né? Para ver o que eu sei do texto. Então, usando essas estratégias, você consegue ler o texto quase totalmente, tá bom? E aí facilita muito na hora de responder as questões. Então, vamos lá. O texto é o mesmo que nós vimos semana passada, tá? O word do tsunami happens. Então, onde os tsunamis acontecem, certo?
Eu já li o texto para vocês semana passada. Tá? Eu vou ler só a tradução de novo, porque eu já li com vocês. Nós até buscamos as palavras cognatas, né? Então, os tsunamis geralmente eles acontecem em todos os oceanos do mundo, ou em ilhas, né? Certo? Pode ser, ele é o quê? Uma grande porção de água. Causa problemas, danos e mortes em todas as áreas da costa ao redor do mundo. Entretanto, certas áreas são particularmente mais propícias ao quê? Aos tsunamis, tá? Como as mais próximas, da onde os tsunamis acontecem, tá? Por conta do quê? Do formato dos oceanos e do formato da costa daquele mar, né? Então, dependendo do formato da costa ali, de toda a área de praias, ele tem mais tendência a ter tsunami ou não, tá? A elevação dessa costa, se é muito mais baixa, mais alta, né? E a topografia dela. Então, no mundo em todo já foram confirmados 754 eventos, tá, de tsunamis, com a data base de 1900 a 2015, tá? Por volta de 7.896 ocorreram no Oceano Pacífico, tá? Por conta da geologia de lá, que lá é bem ativo e é chamado de anel de fogo, 8% no Oceano Atlântico e Caribenho, e 6% no Oceano Mediterrâneo e 5% no Oceano Índico, e 1% em outros mares, aqui, por exemplo, no Brasil, né? Desde 1900, há uma alta porcentagem de tsunamis, geralmente no Japão. Também lá tem bastante terremoto, né, gente, por causa da topografia do lugar. Então, tem terremoto dentro do mar, fora, acontecem os tsunamis dentro do mar, né? Depois a Rússia, a Indonésia. Muitos tsunamis são pequenos e não destrutivos e só afetam ali a costa próxima. Mas alguns causam danos e mortes em áreas bem distantes. Mais de 1.000 quilômetros alguns, ou seja, 620 milhas, né, no caso deles ali. E é uma distância bem significante. Desde 1900, eles têm visto que essas áreas mais significantes são originadas no Alasca, no Chile, no Japão, na Indonésia, no Paquistão e na Rússia. Então, qual é a segunda atividade de vocês de hoje? Eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? Algum tipo de desastre natural. Now, research about some natural disaster like the one we are studying, write information about in English. Então, eu quero que vocês pesquisem, tá? Outros tipos de desastres naturais, tá bom? Pode ser algum tsunami, algum terremoto, ou outro desastre natural, tá? Natural disaster. E eu gostaria que vocês escrevessem em inglês, tá? Se não tiver de jeito nenhum, tudo bem escrever em português, mas eu gostaria que vocês colocassem essas informações em inglês, ok? Certo? Então, é só isso a nossa atividade de hoje, tá bom? É mais para vocês pesquisarem, estudarem e usarem um pouco do inglês, do seu inglês, para adquirir vocabulário novo, tá? E escrever um pouquinho também, que se você não escreve, você não aprende, certo? Ok? Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Call me, message me, mandem mensagem, me chamem, ok? Bye, bye. Have a good day. Have a good lesson. Bye.